O futuro chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, divulgou em uma rede social que, a partir de janeiro, o Brasil deixará o Pacto Global de Migração assinado na segunda-feira em Marrakech por mais de 160 nações, inclusive o Brasil. E para falar dessa e outras questões de mudança nas relações internacionais do Brasil, eu converso com o professor da FESP São Paulo, Rafael Castilho. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui no seu jornal mais uma vez. Tudo bom? Boa noite, Ana Flávia. Obrigado. Bom, professor, para a gente começar então aqui o nosso bate-papo, gostaria de saber da sua opinião se você acredita que essa decisão, de sair do pacto é uma guinada brusca na condução da política migratória do país e se isso pode prejudicar a imagem brasileira nessa área. Sem dúvida prejudica e, sem dúvida, é muito distante da tradição da política externa brasileira, que sempre foi pautada justamente por ser um país que ele é formado por imigrantes, né? E esses tratados, eles não servem só para os povos que aqui buscam refúgio, aqui buscam construir a sua vida. Ele serve também para os brasileiros, e nós temos muitos imigrantes brasileiros vivendo em diferentes partes do mundo, no momento em que o mundo fortalece suas grades, suas fronteiras, né? Um período muito perigoso e até muito triste da história da humanidade, preocupante, né, do ponto de vista histórico. E o Brasil, que é um país formado por imigrantes, que tem tantos imigrantes também, tantos brasileiros vivendo fora do país, é um momento, sem dúvida, muito preocupante. Aliás, eu estava olhando a entrevista do futuro chanceler, e ele disse o seguinte, ele disse que, não, a gente até quer imigrantes, mas ele não pode ser indiscriminado. Então, quer dizer que se não pode ser indiscriminado, então, na verdade, tem que ser discriminado. Tem que ser, é o tipo de xenofobia seletiva. Ou seja, para alguns povos a gente se agacha, estende o tapete, e para outros, não, esses povos nós não queremos, né? Como nos projetando como uma nação que talvez estivesse distante de outros povos que também são refugiados, né? E que buscam, e que construíram essa cidade que nós estamos, foi construída basicamente por imigrantes refugiados. Perfeito. E professor, essa questão do Brasil visto na parte no exterior, por exemplo, a gente tem o caso da China, que algumas afirmações dos ministros, enfim, que é algo meio incerto, mas já foi dito. Essa relação entre China e Brasil está um pouquinho estremecida e agora a questão do apoio aos Estados Unidos. Como que você analisa essa situação, essa relação? De um lado está dando as costas para a China e de outro esse apoio com os Estados Unidos. Pois é, né? Se dizia, tem aquele ditado que todo mundo conhece, que a vida imita a arte. Agora, pelo visto, a vida está imitando as redes sociais e os fóruns de internet. Porque esse alinhamento estratégico do Brasil com os Estados Unidos, ele também está distante da nossa tradição, e nem no governo militar, na ditadura militar, o Brasil teve um alinhamento automático e estratégico com os Estados Unidos, né? E ela traz prejuízos para o país do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico. Então, vai ser até curioso, porque certos setores das elites econômicas brasileiras vão perceber da pior forma e de forma rápida o prejuízo de uma ação que ela é só retórica. Não tem sentido nenhum para a estratégia da política externa brasileira. Parte de uma percepção, de um discurso que ocorre nos últimos anos, de que a política externa do governo Lula e do governo Dilma era de alinhamento com as esquerdas bolivarianas, né? Mas é muito pouco para falar da política externa do que foi realizada na última década, né? Que o Brasil fortalece a sua aliança com países emergentes, como com China, com Rússia, com Índia, África do Sul, né? Agora, a gente tem uma questão que as próprias elites vão perceber. Ora, o governo, em determinado momento, fala, não, cria uma situação de animosidade com a China, que é nada mais, nada menos que a maior compradora de produtos brasileiros, o maior destino das exportações brasileiras é a China. E isso já vai preocupar, de certa forma, os setores como o agronegócio, como siderurgia. Aí depois eles falam, não, mas o Mercosul, nós vamos sair do Mercosul também, vamos acabar com o Mercosul. É algo totalmente ideológico, você acredita? A Argentina é a terceira compradora dos produtos externos brasileiros. Nós vamos acabar com as demarcações indígenas, nós vamos usar a floresta para plantar soja. Ora, o Brasil é signatário de vários tratados e com certeza vai ter prejuízo nas suas exportações para os Estados Unidos, para a Europa. Ora, nós vamos mudar nossa embaixada para Jerusalém.
E aí, quer dizer, vai mudar, mas os países do Oriente Médio, os países árabes também são grandes compradores. Então, eu acredito que a própria... o establishment econômico brasileiro já começa a entrar em parafuso com essas verborragias do futuro governo que estão muito distantes dos interesses estratégicos do Brasil. Já dá para tirar alguma impressão, assim, geral sobre o que vai ser o governo Bolsonaro na questão da política do exterior, por exemplo? Eu acho que tem dois polos ali, alguns polos que estão em disputa dentro do próprio governo. Se não estão em disputas, eles prometem entrar em choque. Você tem essa criação desses super ministérios, então você tem um da área econômica, por exemplo, né? E você tem, por exemplo, o setor militar, que tem um pensamento mais estratégico, e por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores. Eu imagino que tenha, que não dá para saber ainda. É um governo que você vê na composição dos ministérios, que hora vai para um lado, hora vai para o outro, e vai fazer algo também, vai sofrer pressões, né? Agora, traz consequências econômicas e eu te falei de consequências políticas. Nós tivemos nessa semana um episódio muito triste em Campinas, de uma chacina, né, de um atirador que atirou dentro de uma igreja, né? Então, fez a investigação, parece que é uma pessoa perturbada que cometeu, teve essa questão, inclusive, que remete ao armamento. Mas também, inclusive, essa política do Brasil para o Oriente Médio, se colocando numa posição que está distante da nossa tradição diplomática e se metendo em algo que também que o Brasil não tem ganho algum, também corre o risco, e eu espero estar equivocado, mas corre o risco de colocar o Brasil no mapa do terrorismo internacional. Algo que nós não fazemos parte até agora, mas esse tipo de postura da política externa brasileira coloca em risco, inclusive, as grandes cidades e a população brasileira. Perfeito, professor. Obrigada, pela aula, pela sua participação. Seja bem-vindo outras vezes. Muito obrigado, Ana Flávia. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.